Sejam bem-vindos ao nosso programa Visão de Sucesso aqui no Estúdio Ponto 30. Hoje nós temos o prazer de apresentar a doutora Mônica Figueiredo. Doutora Mônica, ela é advogada há mais de 24 anos, especialista em planejamento patrimonial da família. Mônica, eu estudei um pouquinho a respeito do assunto, né, confesso que é um assunto que tá gerando aí bastante polêmica na internet, as pessoas ainda estão começando a descobrir o que que é realmente Sim. o holding, né, o que que significa tudo isso. Eu percebi que é um assunto muito polêmico, muito complexo, as pessoas ainda estão descobrindo, né, tem vários assuntos Muitos diferentes, muitos conflitos. conflitos, Isso. muitos, termos também que confundem um pouquinho a cabeça da galera, né. É. Eu, por exemplo, fiquei um pouco confusa e confesso, então eu acho que é perfeito a gente trazer um especialista aqui para explicar pra gente como que funciona tudo isso. Então explica, o que que é holding familiar? Bem, Andressa, hold familiar é um sistema jurídico, né, que veio trazido da Lei das SAs, ou seja, já existe desde 1976, da época da criação da Lei das Sociedades Anônimas, ou seja, não é tão novo assim. E para os países lá fora, como Inglaterra, que se iniciou após a Revolução Industrial, depois se expandiu muito nos Estados Unidos. O que que aconteceu? Houve uma mudança, né, de mentalidade das Uhum, pessoas que têm vida, né, nasce, vive e morre, ou seja, ela tem vida determinada. uhum, Então todo mundo nasce com CPF. E o CPF, no momento que a pessoa não estiver mais aqui, aquele CPF morre. Quando esse CPF morre, o que que acontece? A pessoa não passa a herança para os seus filhos. A pessoa fala: "Olha, mas meus filhos não vão herdar". Não herdam, Vanessa. Seus filhos pegam um inventário, um tortuoso inventário. Então, a hold familiar veio de uma forma de haver uma proteção patrimonial, que já era utilizado pelos grandes empresários, as famílias riquíssimas do Brasil, né? E fazendo um planejamento patrimonial para evitar a sucessão, para evitar o inventário, né? Com uma eficiência tributária. Por exemplo, o Silvio Santos acabou de falecer. A esposa dele e as 6 filhas já são donas de todo o império que ele fez, né, e não é pouco, e não teve o pagamento de um inventário. Ou seja, não teve TCMD na família deles, que é a carga tributária que mais corrói, né, a herança que você pensa que vai deixar para seus filhos. O que você uhum. deixa é o inventário, porque precisa passar por todo esse sistema que aí vem cartório, se você fizer extrajudicial, se você fizer judicial, vem o poder judiciário, a taxa judiciária, taxas, emolumentos, É toda honorários uma advocatícios, burocracia absurda. certidões e tudo tem, um ato, né, Uhum. processual, uma marcha processual. E isso, assim, se não tiver briga nenhuma, se for no cartório extrajudicial, você consegue terminar isso dentro de 3, 6 meses, mas vai corroer 15% do seu patrimônio, hoje com a alíquota de 8%, Andressa. Mas se você, não tiver dinheiro, né, ou se você deixar seu filho sem dinheiro, sua filha sem dinheiro, ela vai ser obrigada a vender um patrimônio, ou se tiver até o único patrimônio, para poder pagar essa despesa. E aí ela vai ter que ser obrigada a iniciar esse processo no poder judiciário. E quanto tempo vai levar isso? Bem, se não tiver briga nenhuma, uns 5 anos, sem briga. Sem Se briga. tiver briga, eu tenho casos que é processo de 1975, mais de 48 anos. Caramba, uau. Então, exatamente esse sistema veio para já deixar uma organização sucessória para a família saber que quando você não estiver mais aqui, você vai ter toda uma estrutura obedecida por todos os entes familiares. Por quê? Porque a pessoa pensa assim: "Ah, eu vou deixar um testamento", né. Só que o Hum. testamento, são os casos que nós olhamos nas mídias de 90% dos artistas.
E os artistas, o que que acontece? Normalmente a família entra em litígio, não aceita o modo que foi distribuído aquele patrimônio ali, mesmo que tenha obedecido à legítima, mesmo que tenha obedecido à meação ali do cônjuge, mesmo que não tenha ferido nenhuma ordem pública, matéria de ordem pública, ou Sim. seja, esteja tudo legal. Mas simplesmente por ele entender que, eu deveria ficar com aquela casa e vai achar que aquela casa vale muito mais do que a que ele ficou, ele entra em atrito. O que que o poder judiciário faz? Senta em cima. O famoso senta em cima. Bem, se vocês não se resolverem, eu vou ficar aqui esperando. Uhum. Primeiro que o inventário é um processo administrativo, então não tem contencioso, então espera a família se resolver. O que que vai acontecendo? Eu não sou dona ainda. Aí outro fala: "É nem eu". Então, ninguém paga imposto, imposto de IPTUs, ninguém paga condomínios, ninguém faz manutenção no imóvel. Aí você vê ali aquele caso do Jô Soares ruindo mansões, tudo, da Hebe Camargo ruindo, né, do Tim Maia, do Agnaldo Timóteo, tudo ruindo o patrimônio. Por quê? Porque as pessoas ainda não se sentem dono, não sabe o que que vai ficar para quê, porque estão Uhum. brigando e ninguém se cotiza para poder manter aquele império, aquele patrimônio ou até um patrimônio, e aquilo tende ao quê? Ruir, ser levado a leilão a preço vil e acaba que no final a família, todos da família perdem praticamente tudo, né. Tudo, é. Então Já vi casos bem absurdos, então inclusive. é absurdo mesmo das pessoas pensarem e fazer um planejamento, assim, tão retrógrado como o testamento. É o pior planejamento patrimonial que a pessoa pode pensar. Sabe por quê, Andressa? Porque além de ter toda essa questão de briga, você impede o seu ente familiar que não tenha briga nenhuma. Se estão 2 irmãos ou 3 irmãos se dão muito bem, Uhum. têm dinheiro, mas por você ter feito o testamento, eles são obrigados a abrir o testamento no poder judiciário. Aí isso vai levar quanto tempo? 1 ano, 2 anos, aí depois eles vão para cartório. Ou seja, precisa disso? Não. Se você não vai fazer nada, então deixa ser inventado, porque vai pagar o mesmo valor, então Sim. não tem nem por que você fazer testamento, já se todos se entendem muito bem. Uhum. Então, essa questão de hold familiar veio exatamente para poder passar dessas fases, Uhum. exatamente evitando que haja brigas, que haja um custo altíssimo com o inventário, evitando que, vá desaguar no poder judiciário, né, porque o poder judiciário quem é que não sabe que tudo é moroso, tudo é lento, né. Até porque não é nem culpa dos juízes em si, é o É o sistema e a sistema que próprio é absurdo. processo mesmo que tem que obedecer uma marcha processual. Então Exatamente. é tão burocrático, tão engessado, que eles não podem falar: "Não, entendo, tá tudo bem, vem dar agora, eu risco, vou dar a sentença", não pode. Uhum. Tem que passar a vista para a fazenda, para o município, para a União. Tem toda uma Então, demanda toda uma absurda, demanda muito grande muito para poder grande. concluir um processo desse. Então, com isso, né, isso vai tempo. Vai para a juíza, aí a juíza manda o advogado falar, aí demora 3, 4 meses, volta para PGE, Procuradoria do Estado, Uhum. aí volta para o juiz falar, o juiz manda para o advogado. Nisso daí demanda tempo, Tempo. porque não são 10.000 processos, são 6.000 a 10.000 processos por cada juiz. Então, humanamente, eles não têm como dar conta mesmo, né. Imagino, imagino. Então, a hold familiar veio, principalmente nesses últimos 10 anos, trazendo ao conhecimento da sociedade que ela pode sim fazer um planejamento patrimonial que antes estava só camuflado nas famílias riquíssimas, buscando ali um profissional que entenda de direito sucessório, direito tributário, Uhum. direito de família, né? E sente com a pessoa para poder estudar qual o tipo de hold você vai fazer. Que você precisa, né, de E você necessário com cada precisa família. aí você pergunta: "Qual de que tipo de hold existe?". Existe uma holding pura, Uhum, simplesmente ela vai fazer só ali uma célula cofre, colocar os bens uhum, e vai fazer uma operacionalidade para ver a sucessão. Existe uma hold mista, que aí ela tem uma atividade empresária de risco, mas ela quer proteger o patrimônio da família, então ela vai fazer toda aquela estrutura separada de uma célula operacional. E tem a hold patrimonial, que é propriamente a hold patrimonial.
né, Sim. que é a atividade empresária desempenhada pelo profissional. Uhum. Então as pessoas, muitas vezes, ah, advogados, eu vejo até advogados, por não saberem muito da matéria, eles chegam a dizer que: "Ah, é um absurdo, estão vendendo hold como se fosse a mil maravilhas". Uhum. Sabe por quê? Porque não tem conhecimento também. Desconhecimento, Exatamente. exatamente, entendeu? Porque Então, se soubesse a facilidade que traz, facilidade que traz, mas absurda, né. tudo porque o que que a pessoa tem que levar em consideração? Não é algo que todo profissional, todo operador de direito saiba. Então, porque existe gatilhos certos, momento Uhum. certo para organizar essa estrutura. Sim. Entendeu? Porque são células. Então, primeiro eu abro o quê? Uma célula destino, eu abro uma célula cofre, eu abro Uhum. uma célula veículo que liga, né, uma estrutura a outra. Como é que eu faço isso? Uhum. Então, tudo isso é trabalhado, customizado com aquela família, e nisso a gente estabelece cláusulas de proteção, Sim. né? Tipo, eh, terceiros não entrar na herança dos meus filhos. Por exemplo, você, amanhã ou depois, você pode entender assim: "Ah, mas por que que eu não faço uma doação em vida com reserva de usufruto vitalício? Aí eu não preciso pagar o inventário". Legal, mas você vai pagar o mesmo imposto Uhum. do inventário. Então Sim. você apenas adiantou e pagou, só que piorou a sua situação, porque você perdeu o controle, o eixo de comando deixou de estar na tua mão, passou para a mão do seu filho ou dos seus filhos. Lá na frente você não sabe quem serão os cônjuges dos seus filhos. Eu achei isso muito interessante, que até se a pessoa tiver um filho casar e tiver um Uhum. filho, também não tem se não estiver ali, Não tiver, não não se aplica, não se aplica, não né. estende-se, então chama-se a cláusula da incomunicabilidade, entendeu? Muito Você vai interessante. passar para o seu filho, vai passar para o seu neto, vai deixar até bisneto, ou seja, há uma perpetuação do patrimônio. Né, um dos motivos que se faz uma hold, porque você já estabelece a linha consanguinidade, Uhum. né, você passa ali só do seio da família. Se seu filho vier falecer e você tiver feito uma doação em vida, Aham. você já fez a doação. Então aquela pessoa que não tinha nenhuma relação, ela que vai receber. E você vai ficar no usufruto vitalício, ou seja, você só pode usar ou alugar e receber os frutos. Caramba, que E aí, interessante. no sistema de hold, quando você estabelece essa cláusula de incomunicabilidade, o que que acontece? Você coloca no sistema aquele patrimônio, mas seu filho casado não deixou, não teve ainda netos nenhum, Uhum. aquele patrimônio que está lá no sistema, você chama uma cláusula chamada co-option, né, uma cláusula de reversão, você desfaz aquela doação, traz de volta aquelas cotas para o seu patrimônio e tudo segue normalmente. Você, se tiver, já filhos, você passa ali para o seu neto, a metade, porque você pode ter outros filhos. Então você fica sempre no comando, na gestão, mesmo que seja operacionalizando o CNPJ, não é mais pelo seu CPF. É pelo Por isso que CNPJ. Como se tem fosse uma empresa é uma mesmo. É uma empresa, empresa. só que você tem todo o mando de campo, é você que assina, você tem os direitos políticos, você tem o direito administrativo, você compra, venda, você não precisa da anuência dos seus filhos. Enquanto você tiver vida, você e seu marido, a empresa detém uma chave, que é Uhum. essa chave ali, são 2 titulares dos bens. Só quando os 2, aí vocês acordam, né, só quando os 2 falecer, falecer um, continua o outro no comando, só do segundo falecer é que vai passar ali a Adiante. administração para os filhos, né, na sucessão, sem precisar abrir inventário. Ou seja, ocorreu o óbito, faz uma alteração contratual, ali se estabelece o que já vai estar definido na célula destino, Uhum. né, ali com a família, e não tem a dor de cabeça de você ter que constituir um advogado, ter que abrir um processo e pegar aqueles bens, e aí vai vender, vai ter que vender algum para poder pagar um custo de operação caríssimo. É tão É um absurdo, absurdo mesmo. Vanessa, que teve um caso, né, de um cliente, né, que os pais dele compraram o patrimônio por 250.000, assim, cerca de 20, 30 anos atrás, e eles pensavam que era o único patrimônio deles, que era na Barra, só que quando eles morreram, o patrimônio ficou na casa de 1.150.000.
E aí, o único filho que eles tinham, eles achavam que esse filho ia herdar, porque falava: "Meu filho, não se preocupa, você tem esse patrimônio aqui, ok". Quando ele foi procurar no escritório, detectou que ele não era herdeiro, não podia passar diretamente para ele, tinha que abrir o inventário. Aí o pai já tinha morrido, depois a mãe tinha morrido, o pai nem tinha iniciado o inventário da mãe, ou seja, já estava 2 inventário, um inventário mais um arrolamento, 2 ITBIs, né. E aí ele descobre que ele ia ter que pagar, né, um custo operacional absurdo de 15% desse patrimônio, R$ 174.000. Cartórios de 3 mil e pouco, pra passar para o nome dele 5.000, mais um advogado 75.000, mais um imposto 75.000. E aí ele não tinha esse dinheiro, o que que ele fez? Colocou para vender. Quando ele coloca para vender, Uhum. vem sempre alguém que aproveita, chama-se galinha morta, né, Sim. vai lá e é um empreendedor, ele sabe que vai levar um tempo aquilo dali e adianta o dinheiro para a pessoa, mas adianta com um deságio, uma desvalorização daquele patrimônio. E é aquele patrimônio, ao invés de valer 1.150.000, que é o valor avaliado pela procuradoria, pela prefeitura, Uhum. ele vai ter que vender por 920.000 e ele está por aqui com a corda no pescoço, ele precisa fazer isso, Não tem outra não tem escolha. outra escolha. Então ele já perde de cara, né, esse conto ali, 920.000. Só que tem pior, quando a avaliação 250.000 até 150.000, o que que acontece, Andressa? Vai incidir o imposto de renda sobre aumento do capital, porque ele nem sabia, né, que Uhum. teria ainda que pagar o imposto de renda sobre essa diferença, além do TCMD, que hoje está na casa de 8%, ele ainda tem que pagar 15% do imposto de renda. Caramba, que Então, absurdo, né. no final, essas contas tudo, ele fica com 640 e poucos mil, e o estado, o governo, até o advogado também, juntando tudo dá 450 e poucos mil reais. Ou seja, acaba que corrói todo o patrimônio, 44% é pesado. Agora você imagine isso com a reforma tributária, Andressa. Nossa, é perda A de um patrimônio, previsão perda de que tudo. estava inicial era do aumento da máxima de alíquota, é de 4 a 8% no estado do Rio. Sim. Existem estados que têm alíquota fixa, tipo São Paulo é 5%, Uhum. Curitiba era 4%, aumentou para 5%, Manaus é a menor alíquota que tem, são 2%, né, Uhum. fixa, Minas Gerais são 5%, mas estado do Rio de Janeiro é progressiva. De acordo com seu patrimônio, vai de 4 até a 8%. Então bastou passar de R$ 700.000, você já está na casa de 7. Aí dali para Caramba. cima você já 8%. Entendi. Imagine hoje, existe projeto de lei Uhum. que tramita no Congresso, é fácil, os 2 argumentos para o aumento desse imposto é fácil. Sim. Primeiro que eles comparam o Brasil com um país de primeiro mundo. Aí fala que o Brasil é o país que menor tributa imposto sobre herança. É verdade? É verdade. Então, correto. Só que nós não temos só uma carga de imposto sobre herança, nós temos uma sobrecarga. Nós temos um peso de Peso absurdo. carga mundial, que é o país que mais tributa hoje no mundo, é o Brasil. No Brasil, exatamente. Então, eles comparam essa. E outra que eles falam que é o imposto que vai penalizar os ricos, que os pobres não vão ser penalizados, porque os pobres não têm herança. Não é, né. Uma pessoa que tem uma casa de R$ 300.000, você imagine ela perder 30%. É São uma perda enorme. R$ 120.000. E R$ 180.000, se hoje ela comprava uma casa naquele determinado bairro, ela vai Uhum. ter que mudar até de cidade, para Exatamente. comportar aquele quanto ali, para ela poder ter um teto, dizer que "Ó, esse teto é meu". Então, há também o quê? O seu filho é rebaixado de classe social. E a pessoa não pensa. Então ele fala: o segundo argumento é que vai tirar do rico para dar para o pobre. Não, vai tirar de todos, né. Todos vão sair Todos vamos perdendo. todos vamos sair perdendo. Então esse sistema veio exatamente para mostrar à família brasileira que ela tem um meio e modo de fazer esse planejamento patrimonial. Então você pergunta assim: "Mas quando nós devemos fazer?" Bem,
quando você tem já se esquematizar e saber que isso daí tem que já estar na sua mente, de você entender que daqui para frente, pelo menos a cofre, você já tem que constituir. Quando você comprar patrimônio, coloca dentro dessa cofre, Uhum. procura o profissional certo para poder fazer toda a Te estrutura. orientar. Uhum. E como é uma célula cofre só, basicamente, você vai pagar R$ 600 um contador para fazer anualmente. Se ficar constituído essas 3 células, normalmente é um salário mínimo por ano. Então esse é o custo É o custo, mais ou menos mais ou de menos, se a pessoa não tiver atividade, empresária. uhum, Se tiver atividade empresária, é o contador que ajusta ali o preço com a pessoa. Mas se for somente a hold familiar e uhum. que não tem nenhuma atividade empresária, né, fora, mas se interligando, porque mesmo tendo Sim. atividade empresária, lá dentro do acordo de sócio, o que que acontece? Fica ali sedimentado, né, Uhum. que aquele rendimento, aquela atividade empresária vai passar para os seus filhos, Entendi. entendeu? E quais são as pessoas que devem fazer o holding familiar e as pessoas que não devem fazer? Boa pergunta, Andressa. É, bem, as pessoas que devem fazer hold familiar, quem tem renda, Uhum. primeiro lugar. Ai, não precisa nem ter bem. Se você Não precisa ter bem. não, se você tem renda e você entende que olha, eu posso começar a fazer, minhas aplicações financeiras através da Rode. E quando você começar a adquirir o patrimônio, já começa a adquirir o patrimônio dentro dessa célula cofre, já vai estar tudo ali estabelecido da célula destino, que são Uhum. as cláusulas que você tem de barreira, que é a cláusula de incomunicabilidade, impenhorabilidade, ou seja, qualquer atividade que você sofra de responsabilidade civil, Uhum. não vai alcançar o seu patrimônio que está dentro daquela célula cofre, Entendi, nossa, entendeu? incrível. Mas eu tenho que abrir um CNPJ para isso? Tem que Tem que abrir a abrir. CNPJ e fazer esse sistema dessas 3 células, já deixar ela ali, porque é uma célula, um sistema, Uhum. mas ela tem que ser sempre ali, declarada para o fisco como inoperante, que ela não tem receitas, débitos, crédito, Uhum. mas ela deve ser comunicada a inoperância dela, senão vai dar inatividade, Entendi, né? entendi. Agora quem nã aí quem deve ainda? Quem tem também patrimônio, Sim. quem tem filhos e patrimônio mais ainda, né, deve pensar. Agora qual o momento, a pessoa tem que ver o momento financeiro, porque quando começa, você já sabe que você vai ter que ter aquele Fazer aquele gasto, investimento. investimento anual que você vai ter que Sim. pagar ali o contador, né, Uhum. porque algumas operações são princípios do contador, então às vezes a pessoa não pode fazer a própria declaração, então Uhum. precisa do contador. E normalmente os contadores do nosso, que eu faço parte do time Hold, fazem é que se essa família não desempenha nenhuma atividade empresária, ela basicamente ela é inerte, então eles cobram um salário mínimo por ano. Então isso facilita muito, Bastante, né. né, porque a pessoa pode fazer o contrário, vai guardando na poupança 100, 100, 100, 100, 100, chegar lá em janeiro, fevereiro, ó, já tô com tudo aqui, abril do ano seguinte já vai fazer a declaração ali, né, e já deixa todo o sistema sempre bem organizado, sempre se Entendi. planeja antes, E né. você consegue então ditar todas as regras basicamente do que vai acontecer ali, de acordo com as necessidades da sua família. Sim, Em aí vida senta eu consigo editar ali como se fosse, por exemplo, sei lá porque acontece, quando você contrata o profissional, ele vai fazer uma sessão de viabilidade. aham. Aí eu peço a declaração do imposto de renda da pessoa. Aí eu vou analisar os bens ou as aplicações, né, os investimentos que a pessoa possui, e Uhum. aí eu vou dar as diretrizes e eu vou ouvir o que que é aquela família. Ah, qual o tipo de casamento? Seu filho é casado? Ah, não, é menor. Ah, seu filho é casado? É, mas que tipo de regime é? Então, tudo isso você vai me passando. Uhum. Você não quer que noras, genros, não, não quero. Então, põe a cláusula de incomunicabilidade. Uhum. Impenhorabilidade, você coloca. Aí você fala assim: "Olha, mas meu filho, eu não desempenho", né. Pode ser uma senhora, já foi funcionária pública, está em casa, já fez Uhum. todo o patrimônio com o marido dela, "mas meu filho é médico". Aí você fala assim: "E aí, se acontecer dele sofrer uma responsabilidade civil, o que que eu faço?". Aí tem também a cláusula ali chamada co-option, que você compra de volta essas cotas dele, Uhum. né, e aí quando alguém for perquirir patrimônio dele, não vai encontrar.
Por quê? Só pode desconsiderar uma personalidade jurídica para poder atingir os bens da pessoa física se houver 2 elementos, Uhum. né. Primeiro, confusão patrimonial, ou seja, a pessoa tem uma empresa, mas ela compra as coisas de casa dentro dessa empresa, ela paga colégio dentro dessa empresa, ou seja, uma confusão patrimonial, ou seja, da vida particular dela, da vida empresarial dela, tudo se mistura. Uhum. Aí, pode haver desconsideração da personalidade jurídica. 2, desvio de finalidades. Por exemplo, eu montei uma empresa para fazer tratamento dentário, mas eu estou vendendo trator. Aí, de repente, dei um tranco lá no cara, não paguei, aí Uhum. pode haver, né, ali a desconsideração da personalidade jurídica, com desvio de finalidade. Só esses 2 elementos que hoje, na jurisprudência, permite para alcançar a pessoa física. Entendi. Então, se você sabe que seu filho não fez nenhum desses artimanhas, né, Uhum. no sistema da empresa dele, você vai lá, faz a co-option, compra de volta, Uhum. espera normalizar a situação dele ali, ou já estabelece que depois da morte, tantos anos, fica com fulano, depois passa para ele até ele voltar a fluir. Porque, Interessante. né, muito interessante. E assim, tem diversas outras cláusulas de proteção que a família vai passando e a gente vai. Não, a gente pode, por exemplo, tem também a questão de penhorabilidade, que é esse caso de responsabilidade civil, incomunicabilidade, caso de você não querer terceiros perto. Uhum. Tem a questão de reversão. Seu filho morreu antes de de você, É um né. caso, Mas bem ele estava específico, mas né. ele estava lá morando junto com uma pessoa, ele estava lá na cota e aquela pessoa vai achar que ela tem direito, porque ele é dono daquela empresa lá. Não, você está na administração, está no controle. Não, mas tem a cláusula de reversão. Todas essas cotas voltam para os pais, os titulares desse bem. Mesmo que eles estejam Ou casados no até casado papel, no papel, não não importa o regime importa, de casamento, não importa, se não é importa. até universal de bens, é irrelevante. Tem aquela cláusula de reversão em caso de morte, volta tudo para os pais, não Não passa alcança de adiante. jeito nenhum. Então, é tudo assim, muito customizado. Então, Uhum. tem que sentar com a família, fazer a sessão de viabilidade. Aí depois a gente marca um outro compromisso que é chamado o croquis estrutural, que eu demonstro para a pessoa ali qual a diferença entre o inventário e um testamento, os valores, né. Aí chega Sim, a ter uma economia de 86%, Vanessa. Economia. é É que você surreal, né. deixa de pagar, não vai Uhum, deixar de pagar, deixa de pagar não, você já vai deixar de pagar quando você não estiver mais aqui. uhum, Você pagou ali, né, a média de quase 20%, uhum. mas para deixar toda uma estrutura muito bem montada, né, Tudo e organizado, tudo pô, muito bem sem brigas organizado, na família, sem porque sem isso é uma coisa problemas de horrível, briga, né. deixando ali o planejamento já bem estruturado para a família, né, não vai ter aí a pessoa fala assim: "Ah, mas se morrer e quiser discutir", não pode, sabe por quê? Porque além do contrato social, nós fazemos o acordo de sócios. No Hum, acordo de sócio, a família inteira assina aqueles termos. Então, o hum. direito aplicado não é o direito de família ou o direito sucessório, é o direito empresarial. Não tem como revogar Não, aquilo não, de não modo tem, algum. porque o acordo entre as partes faz lei. Então, o juiz apenas vai olhar sobre a ótica, né, de ter ferido alguma matéria de ordem pública, ou seja, se avançou na legítima do filho, não deu o percentual que ele deveria ganhar. Caso contrário, não vai, Não entendeu. tem E como. ainda tem uma cláusula penal, ali no com acordo de sócio, se ele levar para o poder judiciário, ele ainda corre o risco de, se não conseguir ganhar, ele ainda perde a metade da herança dele. Caramba, Então, tá tudo é tudo assinado. assinado, não tem Então como não tem mesmo. como. Então se Entendi. ele levar para o poder judiciário e quiser arriscar, ele ainda corre o risco de perder 50%, Perder. porque é o 50% que os pais é disponível, né, disponível. Ele pode dispor para quem ele quiser e vai para outro filho, Caramba, que entendeu? interessante. E quem que não pode Ah, fazer? quem não pode fazer, Andressa? Boa. Todas as pessoas que já possuem dívidas e já Hum, estejam com credores já com ações distribuídas ou execuções, porque senão vai dar fraude a credores e fraude à execução, uhum. entendeu? Então essas pessoas não devem, de jeito nenhum,
pensar em Em fazer, fazer um porque ela já aconteceu, uhum, né, o revés na vida dela, não sabe se foi ela que causou, por um erro, por um descuido, mas essa pessoa não tem nenhuma condição de fazer essa estrutura. Ela entendi. primeiro tem que resolver a situação dela ali, Colocar de a vida dela em sentar com os dia, acordos sim, ali com os credores, porque nada que vai contra a ordem pública, nós damos essa orientação, até porque vai ruir lá na frente. Ele vai sim, pensar, vai fazer, vai falar: "Não, mas eu quero fazer assim mesmo". Não adianta. não Eu não adianta. faço, Uhum. entendeu? Porque depois os filhos vão falar: "Tá vendo, meu pai estava assim, você fez". Então, E se acontece de alguém fazer mesmo assim, que vai acontecer a partir vai daí? acontecer que vai haver desconsideração da personalidade jurídica. Vai Entendi. ver toda a estrutura, o juiz vai pegar, vai desfazer toda aquelas sistema ali da hold, né, Uhum, e vai pagar, vai levar os bens ali, vai levar para leilão, vai para pagar os credores, tudo. E aí vai ficar uma situação bem pior do que ele sentar, levantar um patrimônio, trabalhar a venda e tentar ali ajustar com seus credores. entendi. Né, não tem como camuflar, porque é tudo, assim, muito lícito que né, o que nós trabalhamos, que nós efetuamos nesta área de planejamento através de hold. Entendi. E você me explica melhor, esses tipos de holding, que é puro, misto, Hum, patrimonial, você me explica um pouquinho é. melhor? A hold pura é aquela praticamente que só tem a participação societária. Por exemplo, você vai, compra uma hold no Banco Itaú. Uhum, Você não tem controle sobre a empresa, você não tem administração, não tem o mando, você apenas comprou aquela holding pura. Aí você é um acionista das ações do Banco Itaú, né. uhum, Holding mista. Holding mista é quando você compra essa ação da holding pura, né, mas você estabelece ali um sistema da sua holding familiar, e você uhum. leva esse investimento ali para dentro da sua holding, junto com os seus patrimônios. Aí vira uma hold mista. E hold Entendi. patrimonial é aquela atividade empresária que você põe fora do sistema de proteção dos Uhum, bens da sua família e você desempenha uma atividade de risco. Essa é a hold patrimonial. entendi. E como é que pode ser composta uma holding? Bem, a hold é composta de Uhum, pessoas, uhum, patrimônios, investimentos e participação em outras empresas. Então, todo esse sistema tem que haver, por quê? Tira da pessoa física, como eu falei, passa para a pessoa jurídica, né, ou seja, institucionaliza o patrimônio, entendi. pejotiza o patrimônio, né, Uhum, aí é feito de pessoas. Pessoas quem? Os titulares dos bens e os futuros herdeiros ou herdeiros necessários, ou se você não tem filhos, são seus sobrinhos, então você estabelece quem vai te suceder, quem vai depois que você não tiver mais aqui, que a gente chama o sistema de gatilho, né, bateu o gatilho, você partiu, aquelas chaves já vai ser distribuída e determinada para quem vai ser o gestor daquelas empresas. Ou uhum. se aquilo dali vai desmembrar e criar mais células, 2 células cofre, cada filho vai começar a constituir sua holding da família Uhum. deles, ou se vai continuar todos os irmãos nessa holding e só vai passar para os netos e não vai alcançar as novas famílias que eles tiverem constituído. Tudo isso é ajustado no acordo de sócios, Entendi. entendeu? Tenho uma dúvida também, por exemplo, imagina que o pai ele tenha um problema com um filho específico, ele só queira colocar para um filho, a holding lá, queira colocar um filho só. Como é que faz esse trâmite? Todos os filhos têm que assinar, um Uhum. só assina? Como Boa é que ideia, boa pergunta, Andressa. O que que acontece? Desde que ele respeite a legítima daqueles que ele não quer colocar na hold, né, o que que é legítima? É 50% é o que todo herdeiro tem direito do patrimônio dos seus pais, independente? independente. Independente. Aí, se ele fizer a reserva dos 50% do patrimônio, levou todos os outros 50%, botou na mão desse filho, Uhum, ele tem que estabelecer que os outros 50% vai ficar fora, e aí os filhos vão ter que abrir inventário desse outros bens que ele deixou fora. Ou ele pode até adiantar, uhum, mas todos têm que assinar, né, com adiantamento ilegítimo, assinar de que ele vai fazer uma doação e vai ficar com o usufruto vitalício desses bens dos filhos que não quiseram participar, fazer parte desse sistema de hold.
Entendeu? Entendi. Então ele pode fazer essa questão de 50%, ele fica na administração. Como também ele pode deixar: "Ah, papai, eu não quero", um filho não quer, por exemplo, tem 3 filhos, mas um deles não quer participar da holding. Uhum, Ele coloca os 3 filhos, tira só 50% do patrimônio que ele teria. Por exemplo, um filho teria, 1/3, são 3 filhos, 1/3 do patrimônio. uhum. Aí, ao invés de botar 1/3, ele põe a metade de 1/3 do Entendi, patrimônio para fora, que é o que ele é de direito. O outro que ele não quiser entrar, vai tudo para dentro. Então ele não pode destruir, porque vai estar tudo acordado ali. E aí, quando entendi. esse pai falecer, ele vai ter todo o ônus do inventário. Hum, Porque vai estar naquele acordo de sócio que ele vai abrir o inventário daquele patrimônio que ficou no nome dele. entendi, mas aí ele tem que fazer todo o processo de abertura de Tudo, vai inventário, ter abertura, vai ter o vai corroer o patrimônio dele, vai ter as custas e aí vem todo operacionais, aquele todo aquele problema desgaste que ele vai ter sozinho. Né, sozinho ainda. sozinho, ainda por cima sozinho. Aí que ele vai falar assim: "Nossa, eu não sabia que era tão caro assim". Por isso que é interessante, quando nós sentamos na sessão de viabilidade, sentamos primeiro com os pais, aí os pais esboçam, né, o que pode falar, o que que não pode falar, porque alguns são sensíveis, uns estão Uhum. recém-casado, tem medo, né, de que a gente toque na questão É da delicado, né. nora. Então, Sim. quando chega depois a família inteira sentado, né, para poder customizar, eles ficam sabendo de plano, já mostro logo com a planilha, tabela, de quanto corrói o patrimônio. Aí, praticamente, ninguém quer ficar de Já fora, convence todo já mundo, né. convence, fala assim: "Não, não temos por que brigar", porque realmente é visível que hoje, com 8% já corrói de 15 a 44%, você imagina o que está tramitando no na Câmara de Vereadores, um Uhum. projeto que iniciou com 16%, hoje está em 21%. Caramba. 21%. E a Simone Tebet, que é ministra, chegou a cogitar chegar até 30% do ITCMD. Bem, se 8% corrói de 15 a 44, fazendo uma conta aí, vai correr 70%. Que absurdo. Ou seja, seu filho realmente vai ficar com o resto E o daquilo que resto sobrar. quase E o nada. governo que vai ser o maior herdeiro, né, de tudo aquilo que você conquistou, suou, batalhou, seus pais, né, seus avós fizeram, e no final quem vai receber isso? O governo. Governo. Então esses são os maiores benefícios de fazer um hold familiar, né, você Sim, garantir a herança da sua família, sim. basicamente. Proteção em Proteção. vida, né, garantir a sucessão, né, evitar brigas ali, celeumas, ter uma eficiência tributária. Em casos de você ter patrimônio fora, também levar a um paraíso fiscal, né, Hum. a internacionalização desse patrimônio. Aí você abre uma offshore, aí descobre-se, né, lá tem no Paraná, no Panamá, né, tem no Uruguai também, o imposto é baixíssimo, Uhum, e tem em Delaware, nos Estados Unidos. Então esses 3 lugares, que é o que nós costumamos orientar para os nossos clientes, a uhum. abrir essa empresa, para que quando o filho não estiver aqui, também não vai ter risco nenhum de algum poder público falar: "Espera lá, mas o bem foi passado por isso, foi tanto". Então já foge, porque o bem está fora, né, Sim, e aí não vai trazer com aquele imposto encargo todo que vai passar pela Receita Federal. Então já faz por lá, e o que ficar dividido lá, vendido, já entra, né, na conta que normalmente a gente orienta, uma uhum. conta internacional, Ah, que é entendi. hoje digital, muito fácil, Bem menos nômade, burocrático. muito menos burocrático, não passa pelo crivo ali do Sim, Banco Central, não tem tantas sim. burocracias. Então, tudo isso é sentado e conversado com os nossos clientes, Que né. interessante. E quais são os maiores desafios e riscos que você diria de possuir É, esse holding familiar? os maiores desafios é dizer para o seu cliente que você pode fazer uma blindagem patrimonial. Uhum, Porque você falar blindagem, esse termo não existe, né. Blindar é você colocar ali ele gessado demais, a ponto de você ter camuflado algum momento que deveria pagar imposto, e lá na uhum. frente o poder público pode descobrir, por exemplo, o município pode descobrir ali uma diferença do ITBI, então você tem que pagar. Entendi. O
o município pode perceber que ele desempenhava uma atividade de locação e você não alertou para aquele seu cliente que ele tinha que, até 3 anos, não desempenhar atividade imobiliária alguma, de Caramba. compra e venda, locação. Aham. E nisso tudo você descobre, né, que essa blindagem é um grande risco, né, para a família. Outra coisa, você evita, né, a Uhum. questão do pagamento do imposto de renda, porque se você fizer uma blindagem ali tão grande e não tiver no organograma temporal de você ter passado aquele patrimônio no momento certo, aí futuramente o poder público também pode ver lá a União, olha, ganho de capital, tem 15% de imposto de renda, lesou, tá aqui. Ou o Estado entender que na hora que você passou, espera isso aqui tá camuflado como uma venda, mas parece ser uma doação dessas cotas. E ali também configurar a incidência, né? O fato gerador da incidência do imposto sobre herança, o TCMD. Uhum. Então, tudo isso tem que procurar, Andressa, um profissional que saiba dinamizar esse sistema, caso contrário, vai colocar todo o sistema ruído e a família lá na frente vai acabar sendo penalizada. Ao invés dela ter vantagem, ela vai ter desvantagens. Entendi. Então por isso que é muito importante procurar um profissional que saiba Sim, exatamente do que é falado, porque eu vejo que tem muita gente que não sabe do que tá falando na internet, né. Tanto que você já isso. tá me passando informações que É, ficou meio perdido ali quando eu pesquisei, né. Então, realmente é muito interessante, porque é um bem da nossa família, a nossa família são os sim. nossos interesses, são pessoas importantes para nós e como você estava falando da questão de pessoas que fazem através do banco ou coisa assim, não é algo Isso seguro, não tem também, alguém é. cuidando Isso ali, aí. né, da tua É, porque é muito família. frio, né, para o É muito banco frio. oferecer, fazer a sua hold, porque ele faz alguns investimentos e aí ele coloca profissionais ali que entende só de finanças, e ali Sim, ele não tem todo esse mecanismo, né, e a assistência a toda a família de colocar cláusulas de barreira, de proteção, de incomunicabilidade, impenhorabilidade, ou seja, ele simplesmente vai dizer que está seguro porque está numa hold. E na verdade, você pode estar caindo numa hold fake, entendi. né, e que na verdade não é uma hold, é algo que você futuramente pode até ser levado a abrir o inventário, porque de apuração de haveres dessas cotas. E não Ah, ser ali autorizado passar essas cotas adiante, porque verificou que ali houve a morte de alguém, entendi. entendeu. E também é muito importante, nós também temos o sistema de colocar em cada célula dessa, célula cofre, onde fica o patrimônio, Uhum, a célula destino que faz a ligação com a célula destino, a célula veículo faz a ligação com a célula destino, nós colocamos em cada uma delas a chamada cláusula golden share. Que é isso? É a cláusula do superpoder. É o que hum, todos eles, quem é o titular dos bens, né, os uhum. pais ali, têm a chave, então eles têm o direito de administração, direito político em todas as células. E a gente não Caramba. utiliza mais a cláusula de reserva de usufruto vitalício. Fica muito nítido, né, ali perceber, falar: "Ó, aqui, usufruto vitalício, então significa que isso daqui vai haver uma doação quando, né, esse que está aqui operacionalizando como administrador, Uhum, né, e ele está camuflando, então aqui vai ter uma, ele já fez uma doação e não pagou, entendi. tá. É evidente que tem todo um processo, tem esses pagamentos, da diferença de TBI sobre o aumento de capital, tem aumento de capital do imposto de renda, para quando chega a integralizar. Integralizar, que a gente diz, é colocar dentro da célula cofre, Uhum, né, institucionalizando esse patrimônio. Aí tem determinadas prefeituras que querem cobrar a diferença, é inconstitucional, mas tem. Então uhum, tudo isso a gente senta, estuda com os nossos, né, com os nossos clientes, porque é ele que vai nos dar o termômetro, dependendo da cidade onde ele esteja, a gente vai dizer: "Olha, aqui a gente vai ter que esclarecer um valor, porque a prefeitura vai cobrar pela diferença da época que você comprou lá atrás, da aquisição, que está no seu imposto de renda, para uhum. agora que você vai integralizar o capital. Então ela vai Caramba. querer cobrar essa diferença, e isso vai acabar incidindo o aumento de capital, você vai pagar também imposto de renda,
né. Então vamos ver a melhor sistemática que nós vamos fazer sobre isso. É inconstitucional? É. Poderíamos entrar com mandado de segurança? Sim, Sim. mas o nosso objetivo não é levar o nosso cliente para o poder judiciário, é exatamente afastá-lo completamente do poder judiciário, exatamente para ter aquela satisfação de que ele já fez tudo em vida e não quer problema com o poder judiciário, Sim, sim, né. até porque é sempre muito complicado, né. Sempre, além do gasto, desgastes, né, e a gente nunca sabe qual vai ser a decisão, como é que vai ser o resultado. Então a gente evita ao máximo e faz tudo dentro daquilo que a jurisprudência já vem orientando, Uhum, para exatamente nossos clientes não bater na trave. entendi. Outra dúvida que eu tinha também é que você falou, né, que o responsável ele pode ir lá colocar todas as regrinhas dele e falar: "Olha, isso aqui vai para tal filho, tal, tal, tal". Imagina que tem uma pessoa morando num dos imóveis, eh, digamos que é um filho, uma tia, um irmão, tá, tem uma pessoa morando ali há 20 anos, né, seria uso Uhum. capião. Sim, E aí essa pessoa foi e colocou, no inventário não, certo, no holding, né, aquele imóvel. O que certo. que acontece? Bem, se essa pessoa não tomou nenhuma atitude, até o dono, proprietário ir embora, né, e fazer a regularização desse imóvel através de um uso capião, ou Uhum, seja, urbano, ou seja, extraordinário, que é aquele que é mais de 15 anos, se ela não fez se não for tomada essas medidas, uhum. esse imóvel volta ao sistema de Volta. holding, né. A pessoa tem que Entendi. estar morando 20 anos, mas ela já tem que ter O tomado documento, atitude, a tudo documento. Aí direitinho. se ela realmente apresentar, depois que a pessoa partir, aí descobre que lá na cota, aí tem apenas fazer uma alteração contratual tirando aquele patrimônio Ah, do rol ali, né, en das cotas entendi. dessa hold. É, Entendi, show de bola. é. Bom, estamos chegando ao fim do programa. Mônica, foi um prazer recebê-la Hum, aqui. Eu tenho certeza que o nosso papo foi de utilidade pública, né, ajudou com certeza muitas pessoas, porque eu mesma estava na dúvida enorme com relação a esse assunto e acredito que a gente esclareceu bastante, sobre holding. Então eu vou deixar um tempinho para você fazer suas considerações finais, para todo mundo que está assistindo a gente. Fica à sim. vontade. Bem, o que eu deixo aqui é: não deixe seu filho se rebaixar de classe social, né. Isso acho que é a grande mensagem que nós levamos para a família brasileira, porque se você não faz nada, você não deixa uma herança, você vai deixar o pesadelo do inventário. E para isso, não busque qualquer pessoa para mexer em algo que é muito sagrado. É uma vida inteira, né, um patrimônio que a pessoa pegou até o empréstimo para conseguir, para quitar um determinado local, uma zona que ficou super valorizada e a pessoa demorou lá 30 anos pagando. Então, não dê isso na mão de qualquer profissional. Busque ali descobrir se aquela pessoa tem trabalhos, quanto tempo ela já exerce esse tipo de atividade. Por quê? Porque qualquer falta de um organograma temporal, ela pode trazer um grande risco à estrutura dessa hold e fazer com que lá na frente tenha não só um litígio tributário de ordem municipal, estadual, federal, como também pode demandar até questões de brigas dentro da família mesmo. E é bom a gente evitar, né, É. lidar com a morte já é uma coisa tão Não, difícil de um familiar, exatamente. você ainda É. ter que lidar com briga entre família, eu já vi coisas Depois, absurdas, com né, certeza. famílias que estavam muito bem, morreu o familiar, Não, pronto, virou muda, uma muda. guerra É. entre os irmãos, né, uma Isso. coisa absurda. Então realmente a gente poder evitar esse tipo de coisa, procurando um profissional na área que possa ajudar a gente como da melhor forma, né, a Mônica aqui, melhor pessoa para isso. Então esse foi mais um episódio. Nós nos vemos no próximo Visão de Sucesso. Obrigada, até já.